Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu quero começar essa live de um jeito um pouco diferente, né? Eu não quero começar explicando nada. Eu quero começar te perguntando algo que eu quero que você responda com honestidade. Você é aquela pessoa que resolve tudo para todo mundo, mas quando o assunto é você, você adia? Sabe, você ajuda, você orienta, você escuta, você organiza, você segura situações difíceis, você resolve problemas que nem são seus, mas quando é para olhar para você, para o que você sente, para o que está te incomodando, para aquelas decisões que você precisa tomar, aí alguma coisa acontece. Você adia, você evita, você se ocupa com outras coisas. Se isso faz sentido para você, coloca aqui no chat para mim. Porque hoje a gente vai falar sobre um padrão que é bastante comum, principalmente em pessoas inteligentes, funcionais e emocionalmente disponíveis, mas que ao mesmo tempo pode ser extremamente desgastante. Antes de eu continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara desde agora aqui o início. Essa live ela não é sobre te ensinar a parar de ajudar os outros. É sobre te fazer entender por que é tão fácil olhar para fora e tão difícil olhar para dentro. E eu já quero começar aqui com uma provocação, logo no começo. E se ajudar todo mundo não fosse só sobre generosidade, mas também fosse ali uma forma de não lidar com você mesmo? Eu sei que isso pode incomodar um pouco, mas fica aqui comigo. Eu tenho um ponto bastante importante. Muitas pessoas que vivem esse padrão, elas não se enxergam como pessoas que evitam a si mesmas, tá? Muito pelo contrário, na verdade. Elas se enxergam como pessoas responsáveis, presentes, disponíveis, fortes. E, de fato, muitas dessas pessoas são. Mas existe ali uma diferença importante entre cuidar do outro e se esconder de si através do outro. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou de verdade para olhar para o que está acontecendo dentro de você? Sem distração, sem resolver outra coisa ao mesmo tempo, sem fugir. Porque muitas das vezes a vida ela vai ficando cheia, mas cheia não é necessariamente profunda. Eu vejo isso muito na clínica, mas devo dizer também que eu falo de um local próprio. Pessoas que chegam extremamente funcionais, que dão conta de tudo, mas quando começam a falar de si, ficam travadas. Sem saber exatamente o que sentem, sem saber exatamente o que querem. Sim, eu já fui essa pessoa. E aí aparece uma frase muito comum. Eu não tenho tempo para isso agora. Não é assim? Mas, curiosamente, essa mesma pessoa sempre encontra tempo para resolver o problema de todo mundo. Então, a pergunta não é falta de tempo. A pergunta é, o que acontece quando você começa a olhar para você? Eu vou te dar um exemplo bastante comum. Uma pessoa que é referência para todo mundo. É aquela pessoa que a família recorre, que os amigos recorrem. No trabalho ela resolve tudo. Na vida pessoal ela sustenta. Mas quando chega em casa, bate um cansaço, bate uma irritação, bate um vazio, uma sensação de sobrecarga. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de parar.
E quando a gente começa a investigar isso mais profundamente, aparece algo bastante interessante. Essa pessoa, ela não aprendeu só a ajudar. Ela aprendeu que o valor dela está em ajudar. E aí, isso muda tudo, pessoal. Quando percebe que o valor dela está em ajudar. Porque quando ajudar vira identidade, parar de ajudar começa a gerar culpa. E olhar para si começa a gerar desconforto. Eu vou trazer uma outra pergunta. Quem você é quando você não está resolvendo nada para ninguém? Porque muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de se conhecer de verdade fora desse papel. E aqui começa uma parte importante da nossa conversa. Esse padrão, ele não surge do nada, ele é construído. E ele é construído na infância. Ele é construído na dinâmica familiar. Ele é construído nas relações iniciais dessa pessoa. Então, são aquelas crianças que aprenderam cedo que precisavam mediar conflitos, acalmar ambientes, cuidar emocionalmente de alguém, não dá trabalho. Ser maduras demais para a idade. Aí essas crianças, elas crescem. E elas levam isso como uma forma de existir no mundo. E aqui entra um conceito importante. A criança, ela percebe, mesmo sem ela entender racionalmente. Bom, quando eu cuido, eu sou aceito. E aí isso vira uma estratégia emocional. Só que essa estratégia, que foi importante em algum momento da vida, ela começa a ter um custo na vida adulta. Porque essa pessoa, ela se torna extremamente disponível para o outro, mas pouco disponível para si. E aqui vem uma das partes mais importantes dessa live hoje. Cuidar do outro pode ser uma forma muito eficiente de não entrar em contato com o que está dentro de você. Porque olhar para si exige coisas difíceis, não é? Exige entrar em contato com emoções que você talvez esteja evitando. Exige encarar decisões que você está adiando. Exige reconhecer insatisfações. Exige admitir cansaço. E exige perceber limites. E tudo isso pode ser bastante desconfortável. Então, sem perceber, essa pessoa, ela vai se ocupando. E esse se ocupando é se ocupando com o outro, com problemas, com demandas externas. E isso gera uma sensação de utilidade, uma sensação de controle, uma sensação de importância, de certa forma. Mas também mantém você distante de você mesmo. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Quantas coisas da sua vida você está adiando enquanto você resolve a vida dos outros? Porque, vou te falar, isso tem um custo. E esse custo, muitas das vezes, aparece de uma forma silenciosa, sabe? Um cansaço constante, uma falta de paciência, uma irritação, uma sensação de vazio, uma dificuldade de tomar decisões pessoais. E aí, às vezes, até uma sensação difícil de explicar,
como se você estivesse vivendo muito para fora e muito pouco para dentro. E aí eu vou dar uma provocada aqui. Com cuidado, mas com bastante honestidade, tá? Nem toda ajuda é só ajuda. Às vezes, ajudar também é controle. Porque quando você resolve, você define, você organiza, você direciona. E isso pode dar uma sensação de segurança, mas também pode impedir que você olhe para áreas da sua vida onde você não tem esse controle. E eu sei que isso pode incomodar, mas é importante olhar. Eu quero trazer um outro exemplo clínico, na verdade, sobre essa questão. Uma pessoa que sempre estava disponível ali para todo mundo, sempre, a qualquer hora, para qualquer problema, estava ali disponível. Mas, quando começamos a olhar ali para a vida dela, né, havia decisões importantes sendo evitadas há anos. Relacionamentos que não avançavam, mudanças que não aconteciam, as insatisfações que não eram nomeadas. E quando isso começou a aparecer aqui na terapia, veio uma frase muito forte que me chamou a atenção. Ela falou: ó, Cris, se eu parar, eu não sei o que eu vou encontrar. Esse é um ponto central desse assunto. Às vezes o problema não é efetivamente ajudar demais. É o medo do que aparece quando você para. Porque lembra que isso virou uma identidade. E aqui entra uma outra pergunta, né? Bastante importante para a gente ir entendendo isso. Então, o que você evita sentir quando você está ocupado demais cuidando dos outros? Porque toda evitação tem um motivo. E é aqui que a gente precisa olhar com mais profundidade. Esse padrão, ele não se quebra só com decisão. Porque esse padrão, ele está ligado, vinculado à forma como você aprendeu a existir no mundo. E por isso muitas pessoas sabem que estão sobrecarregadas, sabem que precisam olhar para si, mas não conseguem. Porque aí existe culpa, né? Existe medo, existe ali um desconforto. E também existe algo importante quando esse processo de olhar para si, né? Quando você começa a mudar, o ambiente, ele reage. As pessoas, elas na verdade estavam acostumadas com você disponível. Elas estavam acostumadas com você resolvendo. Elas estavam acostumadas com você sustentando. E aí quando você começa a se retirar desse lugar, isso pode gerar um certo estranhamento. E aí são aquelas frases, né? Nossa, você tá diferente. Ah, eu acho que você tá mais distante. Você não é mais como antes. E isso pode te gerar um sentimento de culpa. Mas aqui existe uma virada bastante importante nesse momento. Se você não começar a olhar para você, vou te falar, ninguém vai fazer isso por você. E isso não é egoísmo.
vão fazer você pensar que é egoísmo. Isso é responsabilidade emocional consigo mesmo, com você. E aí eu vou caminhar aqui já para o final dessa nossa live, mas eu quero deixar uma reflexão sobre isso. Talvez você esteja percebendo que existe aí um desequilíbrio, que você está muito presente na vida dos outros, mas pouco presente na sua própria vida. E talvez você já tenha tentado mudar isso. E aí, nessa mudança, você não conseguiu sustentar. Isso não significa falta de força. Tem muitos fatores envolvidos, principalmente esse fator externo te fazendo pressão. Então, significa que tem coisa mais profunda aí. E é exatamente isso que o processo terapêutico ajuda a gente a acessar. Não exatamente para te fazer parar de ajudar, não confunda, mas para que você não precise se abandonar enquanto você ajuda. E eu quero deixar algo claro desde o início e reforçar agora, que se em algum momento dessa live você se reconheceu, talvez isso não seja por acaso. E se você sente que está cansado de sustentar tudo, de resolver tudo, de estar sempre disponível, mas você não consegue sair desse lugar sozinho, talvez seja o momento de olhar para isso com um pouco mais de profundidade. E o primeiro passo é simples, de certa forma. É uma conversa inicial. É aquele momento, é aquele encontro de aproximadamente uns 30 minutos. É um espaço para você falar, né? Um espaço sem precisar resolver nada, um espaço sem precisar dar conta de nada. E ali a gente entende juntos o que está acontecendo, como esses padrões se formaram e se faz sentido iniciar ali um processo terapêutico. Bom, se fizer sentido para você, você pode me chamar no direct ou acessar o link na bio. E eu vou terminar por hoje com uma pergunta. Acho que tem bastante coisa para pensar, mas quem cuida de você quando você para de cuidar de todo mundo? Às vezes a mudança começa exatamente aqui. Quando essa pergunta ela deixa de ser só uma reflexão e ela vira decisão. Bom, boa noite, gente, aos que estiveram comigo aqui ao vivo, aos que vão ver mais tarde e aqueles também que me mandam mensagem no direct depois. Uma boa noite e pensem um pouco sobre isso. Até a próxima!